Homem Perfeito, livro de Linda Howard, parte 1. Prólogo. Denver, 1975. Que coisa ridícula! Agarrando a bolsa com tanta força que as juntas dos dedos estavam brancas, a mulher encarou o diretor do outro lado da mesa. Ele disse que não tocou no hamster, e meu filho não mente. Mas que ideia! Fazia 6 anos que J. Clarence era diretor da escola secundária Ellington, e ele fora professor por 20 anos antes disso. Estava acostumado a lidar com pais furiosos, mas se sentia nervoso com aquela mulher alta e magra sentada diante dele, e aquela criança de ar anestesiado aboletada ao lado dela. O diretor odiava usar aquela palavra, mas os dois eram estranhos. Apesar de saber que seria um esforço inútil, ele ainda tentou argumentar. Teve uma testemunha. A senhora Whitcomb o obrigou a dizer aquilo. Corey nunca machucaria aquele hamster, não é, querido? Não, mamãe. A voz tinha uma doçura quase sobrenatural, mas os olhos da criança eram frios e não piscavam ao encarar o Sr. Cosgrove, como se analisassem o efeito que tal negação causava no homem. Viu só? Eu disse? Gritou a mulher em triunfo. O Sr. Cosgrove tentou novamente. A senhora Whitcomb, ela implica com o Corey desde o primeiro dia de aula. Ela é quem deveria estar sendo interrogada pelo senhor e não o meu filho. Os lábios da mulher se apertaram com fúria. 2 semanas atrás, nós duas tivemos uma conversa sobre as baixarias que ela anda colocando na cabeça das crianças. E eu falei que, apesar de não poder controlar o que é dito aos outros alunos, não quero, em hipótese alguma, que ela fale sobre... A mulher lançou um olhar para Corey. SEXO, com o meu filho. Por isso que ela fez o que fez. A senhora Whitcomb é uma ótima professora. Ela não faria... Mas fez. Não me diga que aquela mulher não faria algo que obviamente fez. Ora, não duvido que ela mesma tenha matado o hamster. O hamster era o animal de estimação dela. E a senhora Whitcomb o trouxe para a escola para ensinar as crianças sobre... Mesmo assim, ela pode tê-lo matado. Meu Deus, era só um rato grande, disse a mulher desdenhosa. Não entendo por que tanto escândalo. Mesmo que Corey tivesse matado o bicho, o que não aconteceu. Ele está sendo perseguido. E não vou ficar parada enquanto isso acontece. Ou o senhor dá um jeito nessa mulher, ou eu darei. O Sr. Cosgrove tirou os óculos e, exausto, limpou as lentes, apenas para ter algo para fazer enquanto tentava pensar em um meio de neutralizar o veneno da mulher antes de ela arruinar a carreira de uma boa professora. Não adiantava argumentar. Até agora, ela não deixara que ele completasse nenhuma frase. O diretor olhou para Corey. O garoto ainda o observava com uma expressão angelical, que não condizia em nada com a frieza de seus olhos. Posso conversar com a senhora em particular? Perguntou ele. A mulher pareceu surpresa. Por quê? Se o senhor acha que vai conseguir me convencer de que meu querido Corey... Só por um instante, interrompeu o Sr. Cosgrove, escondendo a pequena onda de prazer por ser ele a interromper desta vez. Pela expressão da mulher, ela não havia gostado nem um pouco disso. Por favor, arrematou ele, apesar de estar achando difícil manter a educação. Bem, pode ser, disse ela, relutante. Corey, querido, vá lá fora. Fique do lado da porta onde a mamãe possa te ver. Sim, mamãe. O Sr. Cosgrove se levantou e fechou a porta com firmeza atrás da criança. A mulher pareceu alarmada com esse desdobramento, com o fato de não conseguir ver o filho, e começou a se levantar da cadeira. Por favor, repetiu o Sr. Cosgrove. Sente-se.
Mas Corrin, o Corrin vai ficar bem. Outra interrupção para ele, pensou o diretor. Ele voltou à sua cadeira e pegou uma caneta, batucando contra o mata-borrão, enquanto tentava pensar em uma forma diplomática de abordar aquele assunto. Mas nada seria diplomático o suficiente para aquela mulher, percebeu ele, e decidiu ir direto ao ponto. A senhora já considerou procurar ajuda para o Corrin? Um bom psicólogo infantil? O senhor está maluco? Sibilou a mulher, o rosto distorcido por uma raiva instantânea, enquanto ela se colocava de pé. Corrin não precisa de psicólogo. Não há nada de errado com ele. O problema é aquela vagabunda, não o meu filho. Eu devia ter imaginado que essa reunião seria uma perda de tempo, que o senhor ficaria do lado dela. Eu só quero o melhor para o Corrin, retrucou ele, conseguindo manter a voz calma. O hamster foi apenas o último dos incidentes, não foi o primeiro. Há um padrão de comportamentos preocupantes que vão além das travessuras. As outras crianças têm inveja dele, atacou a mulher. Eu sei que aqueles miseráveis implicam com o Corrin, e aquela vagabunda não faz nada para impedir ou protegê-lo. Meu filho me conta tudo. Se o senhor acha que vou permitir que ele continue nesta escola para ser perseguido, a senhora tem razão, disse o diretor tranquilo. No placar, as interrupções dela ainda estavam ganhando, mas aquela era a mais importante. Neste estágio, talvez seja melhor que ele troque de escola. Posso recomendar boas instituições particulares. Não precisa se dar ao trabalho, retrucou ela, ríspida, enquanto seguia para a porta. Nem imagino por que o senhor pensaria que eu ia confiar na sua recomendação. Com essa despedida, a mulher abriu a porta com força e agarrou Corrin pelo braço. Vamos, querido, você nunca mais precisa voltar aqui. Sim, mamãe. O Sr. Cosgrove foi para a janela e ficou observando a dupla entrar no Pontiac de 2 portas. O veículo era amarelo, com manchas marrons de ferrugem no lado esquerdo do paralama. Ele havia resolvido seu problema imediato, proteger a Sra. Whitcomb, mas estava ciente de que a complicação maior havia acabado de sair da sua sala. Que Deus ajudasse o corpo docente da escola para a qual Corrin fosse. Talvez, em algum momento, alguém tomasse as rédeas da situação e colocasse o garoto na terapia antes que a situação ficasse fora de controle. A menos que já fosse tarde demais. No carro, a mulher dirigia num silêncio pétreo e furioso, até os dois estarem fora do campo de visão da escola. Ela freou diante de uma placa de pare e, sem aviso, deu um tapa tão forte no rosto de Corrin que a cabeça dele bateu contra a janela. Seu miserável, disse ela através de dentes cerrados. Como você ousa me humilhar daquela forma, menino? Ser chamada na escola pelo diretor e levar um sermão como se eu fosse uma idiota. Você sabe o que vai acontecer quando chegarmos em casa, não sabe? Não sabe? Ela gritou as 2 últimas palavras. Sim, mamãe. O rosto da criança era inexpressivo, mas seus olhos brilhavam com algo parecido com antecipação. A mulher agarrou o volante com ambas as mãos, como se tentasse esmagá-lo. Você vai ser perfeito, nem que precise aprender na base das surras. Está me ouvindo, meu filho? Você vai ser perfeito. Sim, mamãe, respondeu Corrin. Capítulo 1. Warren, Michigan, ano 2000. Janie Bridge acordou de mau humor. Seu vizinho, o terror da vizinhança, chegara em casa com um estrondo às 3 da manhã. Se o carro dele já tivera um silenciador, havia deixado de funcionar muito tempo atrás. Infelizmente, o quarto de Janie
ficava ao lado da casa que dava para a garagem dele. Nem mesmo cobrir a cabeça com o travesseiro abafava o som do Pontiac 8 cilindros. O sujeito batera a porta do carro, acendera a luz da varanda, que estava maliciosamente posicionada para brilhar bem nos olhos de Jane se ela deitasse de frente para a janela, o que era o caso, e deixara a porta de tela bater 3 vezes enquanto ele entrava, saíra de novo alguns minutos depois e então voltara para dentro. Obviamente, se esquecendo de apagar a luz, já que alguns minutos mais tarde a cozinha ficara escura, mas a maldita varanda continuava acesa. Se ela soubesse da existência do vizinho antes de comprar a propriedade, nunca teria assinado o contrato. Nas 2 semanas em que vivia ali, o homem havia conseguido destruir toda a felicidade que Jane sentira com sua primeira casa. Ele era alcoólatra. Mas por que não podia ser um bêbado alegre? Perguntou-se ela, amargurada. Não, ele tinha de ser um bêbado ranzinza e maldoso, do tipo que a deixava com medo de soltar o gato se o sujeito estivesse em casa. Bobo não era grandes coisas. O bicho nem era dela, mas a sua mãe o amava. Então Jane não queria que nada acontecesse com ele enquanto estava sob sua custódia temporária. Ela nunca mais conseguiria encarar a mãe se os pais voltassem de férias, as férias dos seus sonhos de 6 semanas na Europa, para descobrir que Bobo havia morrido ou desaparecido. E o vizinho já estava implicando com o pobrezinho do gato, porque tinha encontrado pegadas no vidro e no capô do seu carro. Pela forma como o homem reagira, era de se imaginar que se tratava de um Rolls Royce novinho em folha, em vez de um Pontiac de 10 anos com a lataria toda amassada. Para a sorte de Jane, ela estava saindo para o trabalho no mesmo horário que ele. Pelo menos fora o que ela havia suposto naquele momento. Agora achava que o sujeito devia estar indo comprar mais bebida. Se ele tinha um trabalho, seus horários eram bem esquisitos, porque por enquanto ela fora incapaz de estabelecer um padrão para as suas idas e vindas. De toda forma, Jane tentara ser legal no dia em que o vizinho vira as pegadas. Até mesmo lhe dera um sorriso, o que, considerando a forma como ele fora estúpido com ela, porque sua festa de boas-vindas à casa nova o acordara. Às 2 da tarde. Fora um grande esforço, mas ele não prestara atenção no sorriso que oferecia uma trégua. Em vez disso, pulara para fora do carro quase imediatamente após seu traseiro tocar o assento. Moça, é melhor deixar o seu maldito gato bem longe do meu carro. O sorriso congelara no rosto de Jane. Ela detestava desperdiçar sorrisos, ainda mais com um babaca mal-humorado, com a barba por fazer e os olhos injetados. Vários comentários ácidos lhe vieram à mente, mas Jane os engolira. Afinal de contas, ela era nova na vizinhança e já começara com o pé esquerdo com aquele cara. A última coisa que queria era uma guerra entre os dois. Ela decidira tentar ser diplomática mais uma vez, apesar de isso, obviamente, não ter funcionado durante a festa. Me desculpe, dissera, mantendo uma voz calma. Vou tentar prestar mais atenção. Estou cuidando de Bobo para os meus pais. Ele não vai ficar aqui por muito tempo. Só mais 5 semanas, pensara. O homem rosnara alguma resposta ininteligível e voltara para o carro batendo a porta. E então saíra em disparada, o poderoso motor roncando como um trovão. Jane inclinara a cabeça para o lado, ouvindo. O exterior do Pontiac era horroroso, mas o motor rodava maravilhosamente bem. Havia muitos cavalos sob aquele capô. Era óbvio que diplomacia não funcionava com aquele sujeito. Agora, lá estava ele,
acordando a vizinhança inteira às 3 da manhã com aquela porcaria de carro. A injustiça de haver levado um sermão por tê-lo acordado no meio da tarde fez com que Jane quisesse ir até a casa dele e enfiar o dedo na campainha até que o sujeito estivesse tão desperto quanto todo mundo. Só havia um problema. Jane tinha um pouco de medo dele. Ela não gostava disso. Não estava acostumada a se deixar intimidar pelos outros, mas aquele cara a deixava nervosa. Ela nem mesmo sabia o seu nome, porque as 2 vezes em que se encontraram não foram o tipo de evento em que se diz: "Olá, meu nome é fulano". Tudo o que ela sabia era que o sujeito tinha uma aparência barra pesada e não parecia ter emprego fixo. Na melhor das hipóteses, ele era um alcoólatra, e alcoólatras podem ser maldosos e destrutivos. Na pior, o sujeito estava envolvido com coisas ilegais, o que adicionava perigoso à lista de suas qualidades. Ele era um homem grande e forte, com o cabelo escuro raspado tão rente que quase parecia careca. Sempre que ela o via, parecia que fazia 2 ou 3 dias que não se barbeava. Adicionando isso aos olhos injetados e ao mau humor, Jane concluíra: alcoólatra. O fato do sujeito ser grande e forte só aumentava o seu desconforto. Aquela parecera uma vizinhança bem segura, mas não era essa a sensação que seu vizinho de porta passava. Resmungando para si mesma, Jane se levantou da cama e fechou a cortina. Com o passar dos anos, ela aprendera a não cobrir as janelas, porque um despertador podia não acordá-la, mas a luz do sol sempre funcionava. O amanhecer era melhor do que qualquer barulho estridente para tirá-la da cama. Como ela já tinha em várias ocasiões encontrado seu relógio jogado no chão, fora fácil concluir que o aparelho a despertava o suficiente para que ela o atacasse, mas não para acordá-la por completo. O sistema que usava agora eram cortinas transparentes por cima de um blackout. As cortinas impediam que o interior fosse visto pelos passantes, a menos que a luz estivesse acesa. E o blackout só era levantado depois que ela apagava a luz para dormir. Se chegasse atrasada ao trabalho naquele dia, seria culpa do vizinho, por forçá-la a usar o despertador em vez do sol. Jane tropeçou em Bobo quando voltava para a cama. O gato levantou com um pulo e um miado assustado, e ela quase teve um ataque cardíaco. "Meu Deus, Bobo! Assim você me mata de susto!" Ela não estava acostumada a ter um animal de estimação, e sempre se esquecia de olhar onde pisava. Jane não fazia a menor ideia do motivo pelo qual a mãe quisera que ela cuidasse do gato, em vez de Shelley ou Dave. Os dois tinham filhos que podiam brincar com o Bobo e distraí-lo. Como as crianças estavam de férias escolares, isso significava que sempre havia alguém nas 2 casas quase o tempo todo. Mas não, Jane tinha que cuidar de Bobo. Não importava o fato de ela ser solteira, de trabalhar 5 dias por semana e de não estar acostumada a cuidar de animais. E se ela tivesse um bicho de estimação, ele não seria nada parecido com Bobo. O animal estava emburrado desde que fora castrado e descontava sua frustração nos móveis. Em apenas 1 semana, ele deixara o sofá tão esfarrapado que Jane precisaria trocar o estofamento. E Bobo não gostava dela. Quer dizer, gostava quando estava na casa dele, sempre marcando presença para ser acariciado, mas não quando estava na casa dela. Sempre que Jane tentava passar a mão no gato agora, ele arqueava as costas e chiava. Para completar, Shelley estava irritada com ela pelo fato de a mãe tê-la escolhido para cuidar do precioso Bobo. Afinal de contas, Shelley era a irmã mais velha e, obviamente, mais estável. Não fazia sentido algum que tivesse sido preterida em favor de Jane. E Jane concordava.
Porém, isso não melhorava as coisas. Não, o que realmente completava a situação era que David, 1 ano mais novo que Shelley, também estava irritado com ela. Não por causa de Bobo. O irmão era alérgico a gatos. Não, ele estava emburrado com o fato do pai ter guardado seu precioso carro na garagem de Jane, o que significava que ela não podia guardar seu carro lá, já que só havia uma vaga, o que era um pé no saco. Jane queria que o maldito carro estivesse com David. Queria que o pai o tivesse mantido na própria garagem. Mas ele ficara com medo de deixá-lo sozinho por 6 semanas. Ela compreendia, mas não fazia ideia de por que fora escolhida para cuidar do gato e do carro. Shelley não entendia o gato. David não entendia o carro. E Jane não entendia nada. Tanto seu irmão como sua irmã estavam irritados com ela. Bobo sistematicamente destruía o seu sofá. Ela morria de medo de algo acontecer com o carro do pai enquanto ele estava sob seus cuidados. E o vizinho pinguço infernizava sua vida. Meu Deus, por que ela comprara aquela casa? Se tivesse continuado no apartamento, nada daquilo estaria acontecendo, porque lá não havia garagem e animais de estimação não eram permitidos. Mas Jane se apaixonara pela vizinhança. Com as casas antigas da década de 40 e seus preços baixos. Notara que ali havia uma boa mistura de pessoas, de famílias jovens com filhos a aposentados que recebiam visitas de parentes todo domingo. Algumas das pessoas mais velhas passavam as noites frescas sentadas na varanda, acenando para os passantes, e as crianças brincavam nos quintais sem se preocupar com assaltantes. Ela devia ter pesquisado todos os vizinhos, mas, a princípio, aquela parecera uma região tranquila e segura para uma mulher solteira viver. E Jane ficara empolgada por ter encontrado uma casa boa e bem conservada por um preço tão baixo. Como pensar no vizinho era algo que a fazia perder o sono, Jane juntou as mãos atrás da cabeça e encarou o teto escuro enquanto refletia sobre todas as coisas que queria fazer na casa. A cozinha e o banheiro precisavam de reformas, algo que sairia caro e ela ainda não estava financeiramente pronta para enfrentar esse problema. Mas uma pintura e persianas novas ajudariam bastante a melhorar a fachada. E também seria bom derrubar a parede entre a sala de estar e a de jantar, abrindo espaço para que a sala de jantar se tornasse um recanto em vez de um cômodo separado, com uma abertura em arco no qual ela poderia fazer uma daquelas pinturas que imitam textura de pedra. Jane acordou ao som irritante do despertador. Pelo menos aquela porcaria conseguirá acordá-la dessa vez, pensou ela enquanto rolava na cama para desligar o barulho. Os números vermelhos que acendiam no quarto escuro a fizeram piscar e olhar de novo. Ah, que inferno! Gemeu ela, irritada, enquanto pulava da cama. Eram 6h58. Fazia quase 1 hora que o alarme tocava, o que significava que estava atrasada, muito atrasada. Droga, 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 murmurava ela, enquanto entrava no chuveiro e 1 minuto depois saía dele. Enquanto escovava os dentes, Jane correu para a cozinha e abriu uma lata de comida para Bobo, que já estava sentado ao lado de sua tigela, olhando-a de cara feia. Ela cuspiu na pia e abriu a torneira para que a pasta de dente escorresse ralo abaixo. De todos os dias, por que hoje você não pulou da cama quando ficou com fome? Não, hoje você resolveu esperar e agora sou eu quem não tem tempo para comer. Bobo deixou claro que não se importava se Jane iria comer ou não, contanto que ele tivesse comida. Ela voltou correndo para o banheiro, passou maquiagem com pressa, colocou os brincos nas orelhas, o relógio no pulso e enfiou a roupa que sempre vestia quando estava atrasada.
porque era algo que não podia dar errado. Calça preta e uma blusa branca de seda, completando com um elegante blazer vermelho. Depois calçou os sapatos, agarrou a bolsa e saiu. A primeira coisa que viu foi sua vizinha do outro lado da rua, uma velhinha grisalha colocando lixo na calçada. Era dia de lixeiro. Droga, porcaria, merda, bosta e todas as outras palavras, murmurou Jane enquanto dava meia volta e entrava em casa. Estou tentando xingar menos, reclamou ela com bobo ao tirar o saco de lixo da lixeira e fechá-lo. Mas você e o senhor Simpatia ali do lado estão dificultando a minha vida, sabia? Bobo deu as costas para ela. Jane saiu de casa correndo novamente. Lembrou que não tinha trancado a porta e voltou. Arrastou o pesado latão de metal até a calçada e depositou as oferendas matutinas dentro dele, acima dos 2 sacos que já haviam ali. Pela primeira vez, ela não tentou ser silenciosa. Estava torcendo para acordar o babaca egoísta da casa vizinha. Ela correu para o carro, um Dodge Viper vermelho cereja, pelo qual era apaixonada. E só para garantir que estava incomodando, acelerou algumas vezes ao dar partida no motor antes de engatar a ré. O carro saiu em disparada para trás e, com um estrondo, acertou o latão de lixo. Ouviu-se um novo estrondo quando o latão saiu rolando até o quintal do vizinho e acertou outro latão, derrubando-o e fazendo com que a tampa saísse rolando pela rua. Jane fechou os olhos e bateu a cabeça no volante. De leve. Ela não queria uma concussão. Mas pensando bem, talvez fosse melhor ter uma concussão. Pelo menos assim, não teria de se preocupar em chegar a tempo no trabalho. O que agora era fisicamente impossível. Mas ela não xingou. Todas as palavras que lhe vinham à mente eram aquelas que realmente não queria usar. Jane desligou o carro e saiu. A única coisa que ajudaria nesse momento era estar no controle da situação e não dar um chilique. Ela levantou o latão amassado e depositou os sacos abertos dentro dele, batendo a tampa sobre tudo. Depois, endireitou a lixeira do vizinho, juntou o lixo. O sujeito não era nem de longe tão organizado com sua coleta quanto ela, mas isso era de se esperar de um bêbado. E então desceu a rua para pegar a tampa. Torta, ela estava apoiada na calçada da casa seguinte. Enquanto Jane se abaixava para pegá-la, ouviu o som de uma porta de tela batendo às suas costas. Bem, seu desejo havia se realizado. O babaca egoísta estava acordado. Mas que diabos está fazendo, mulher? Rosnou ele. O homem tinha uma aparência assustadora, vestindo uma calça de moletom e uma camiseta rasgada e suja, o rosto sem barbear, exibindo uma expressão carrancuda. Jane se virou e marchou até os latões de lixos maltratados e bateu a tampa sobre a lixeira dele. Estou catando seu lixo, respondeu ela, ríspida. Os olhos dele soltavam faíscas. Na verdade, estavam tão injetados quanto sempre, mas o efeito era o mesmo. Qual é o seu problema em me deixar dormir, hein? Você é a mulher mais barulhenta que eu já vi. A injustiça dessa frase fez Jane esquecer que tinha um pouquinho de medo dele. Ela se aproximou do vizinho, feliz por estar usando saltos de 5 centímetros que a elevavam até a altura do queixo dele, quase. E daí se o sujeito era grande? Ela estava fula da vida. E fula da vida sempre ganhava de grande. Eu sou barulhenta? Disse Jane por entre dentes cerrados. Era difícil aumentar o volume com a mandíbula trincada, mas ela se esforçou. Eu sou barulhenta? Ela apontou o dedo para ele. Não queria tocá-lo, porque sua camisa estava rasgada e manchada de alguma coisa. Não fui eu quem acordou a vizinhança inteira às 3 da manhã com aquela lata velha que você chama de carro. Francamente, compre um silenciador. Não fui eu quem bateu a porta do carro uma vez, a porta da tela 3 vezes. Qual foi o problema?
Esqueceu sua garrafa e teve que voltar para buscá-la? E depois ainda deixou a luz da varanda acesa, iluminando o meu quarto e não deixando que eu dormisse. O sujeito abriu a boca para gritar de volta, mas Jane não tinha terminado. Além do mais, é bem mais razoável imaginar que as pessoas estejam dormindo às 3 da manhã do que às 2 da tarde ou... Ela verificou o relógio. Às 7h23 da manhã. Meu Deus, como ela estava atrasada. Então se enxerga, meu camarada. Volte para sua garrafa. Se você beber o suficiente, vai conseguir dormir em qualquer lugar. Ele abriu a boca de novo. Jane perdeu a cabeça e o cutucou. Ah, que nojo! Agora teria de ferver o dedo. Amanhã eu compro uma lixeira nova para você. Então, não me apurrinhe. E se você fizer qualquer coisa para machucar o gato da minha mãe, eu te faço em picadinhos. Vou mutilar até seu DNA para você nunca conseguir se reproduzir, o que provavelmente seria um favor para o mundo. Jane lançou um olhar de asco para as roupas rasgadas e sujas e a barba por fazer. Você me entendeu? O vizinho assentiu com a cabeça. Ela respirou fundo, tentando controlar sua raiva. Tudo bem. Tudo certo então. Droga, você me fez xingar. Estou tentando não fazer isso. Ele lhe lançou um olhar estranho. Você realmente precisa cuidar dessa boca suja. Jane afastou o cabelo do rosto e tentou lembrar se o penteara naquela manhã. Estou atrasada. Não dormi, não comi, nem tomei café. É melhor eu ir embora antes que eu te machuque. O homem assentiu com a cabeça. Boa ideia. Eu não ia querer prender você. Ela o encarou surpresa. Como é? Sou policial, disse ele, então se virou e voltou para casa. Jane o observou se afastar. Um choque. Um policial? Ah, que merda! Disse ela. Capítulo 2. Toda sexta-feira, Jane e 3 amigas da Hammerstead Technology, onde todas trabalhavam, se encontravam depois do expediente no Ernest, um restaurante local, para tomar uma taça de vinho, fazer uma refeição que não precisassem cozinhar e fofocar. Depois de passar a semana toda trabalhando num ambiente dominado por homens, a parte da fofoca era muito, muito necessária. A empresa era afiliada à General Motors, fornecendo tecnologia computacional às fábricas da região de Detroit. E a informática ainda era um campo predominantemente masculino. A companhia também era bem grande, o que significava que o clima geral era meio esquisito, com uma mistura às vezes desconfortável de nerds da computação que não entendiam o significado das palavras apropriado para o ambiente de trabalho e os habituais tipos corporativos. Se Jane trabalhasse em algum departamento de pesquisa e desenvolvimento com esquisitões, ninguém teria percebido seu atraso naquela manhã. Infelizmente, ela era chefe do setor de pagamento e seu gerente imediato era maníaco por pontualidade. Como tivera de compensar o tempo perdido, ela chegou ao Ernest quase 15 minutos atrasada. Mas eram as outras 3 que já haviam conseguido uma mesa, graças a Deus. O lugar estava enchendo, como sempre acontecia na véspera do final de semana. E Jane não gostava de esperar no bar, nem mesmo quando estava de bom humor, o que não era o caso naquele dia. Que dia, meninas! Disse ela ao desabar sobre a 4ª cadeira que estava vazia. Já que estava agradecendo a Deus, podia muito bem adicionar o fato de ser sexta-feira à sua lista de motivos para ser grata. O dia fora uma merda, mas era a última merda. Pelo menos até segunda-feira. Nem me fale, murmurou Marcy enquanto apagava um cigarro e imediatamente acendia outro. Brick anda enlouquecido ultimamente. É possível que o homem tenha TPM? Eles não precisam disso, disse Jane
pensando no babaca do vizinho, no policial babaca. Eles já nascem com a intoxicação de testosterona. Ah, então é esse o problema? Marcy revirou os olhos. Achei que tivesse a ver com a lua cheia ou coisa assim. Vocês nem imaginam o que aconteceu hoje. Kelman agarrou a minha bunda. Kelman? Repetiram as outras três num uníssono chocado, suas vozes combinadas chamando a atenção de todos ao redor. Elas caíram na gargalhada, já que todos os possíveis agressores, aquele rapaz era o menos provável. Derek Kelman, 23 anos de idade, era a definição ao vivo e a cores de nerd e esquisito. Ele era alto, desengonçado e se movia com a graça de uma cegonha bêbada. Seu pomo de Adão era tão proeminente no pescoço fino que ele parecia ter engolido um limão que ficara para sempre entalado na garganta. O cabelo vermelho nunca fora apresentado a uma escova. Os fios sempre estavam lambidos e grudados de um lado da cabeça e completamente arrepiados do outro. Um caso crônico de cabeleira que não vê pente depois de sair da cama. Mas o rapaz era um gênio da informática. E, na verdade, todas gostavam muito dele de um jeito protetor, como se fossem suas irmãs mais velhas. Kelman era tímido, desengonçado e completamente sem jeito com tudo que não fosse eletrônico. Diziam pelo escritório que alguém lhe contara que existiam 2 sexos, mas ele ainda não tinha comprovado isso na prática. Ninguém jamais imaginaria que Kelman sairia agarrando bundas por aí. Impossível, disse Luna. Você está inventando isso, acusou TJ. Marcy soltou uma risada rouca de fumante e tragou o cigarro. Juro por Deus que é verdade. A única coisa que eu fiz foi passar por ele no corredor. Quando dei por mim, Kelman estava me agarrando com as 2 mãos, ali parado, segurando a minha bunda como se ela fosse uma bola de basquete que ele pretendesse começar a quicar. A imagem fez com que todas voltassem a rir. E o que foi que você fez? Perguntou Jane. Bem, eu não fiz nada, admitiu Marcy. O problema era que Bennett estava olhando, aquele babaca. As 4 gemeram. Bennett Trotter adorava implicar com aqueles que considerava seus subordinados, e o pobre Kelman era seu alvo favorito. O que eu podia fazer? Perguntou Marcy, balançando a cabeça. De jeito nenhum que eu ia dar mais munição para aquele idiota usar contra o pobre garoto. Então, dei um tapinha na bochecha de Kelman e falei qualquer bobagem num tom sensual, tipo, não sabia que você gostava de mim. Ele ficou da cor do cabelo e saiu correndo para o banheiro masculino. E o que foi que o Bennett fez? Quis saber a Luna. Ele abriu um sorrisinho nojento e disse que se soubesse que eu estava tão desesperada a ponto de me conformar com Kelman, teria oferecido seus serviços há muito tempo por caridade. Isso causou uma epidemia de olhos sendo revirados. Em outras palavras, ele agiu como o babaca que ele é, disse Jane enjoada. Você podia ser politicamente correta ou podia ser realista. E ser realista significava admitir que pessoas são pessoas. Alguns dos caras com quem elas trabalhavam na Hampstead eram uns tarados nojentos e não havia treinamento de empatia que pudesse mudar isso. Porém, a maioria deles era legal. E o campo se igualava porque algumas das mulheres eram umas vacas traiçoeiras. Jane já havia desistido de procurar pela perfeição, fosse no ambiente de trabalho, fosse em qualquer outro lugar. Luna achava que ela era cínica demais, mas Luna era a mais nova do grupo e ainda vivia num modo cor-de-rosa. Às vezes essa visão se abalava, mas ainda assim continuava lá. Aparentemente as 4 amigas não tinham nada em comum além de trabalharem para a mesma firma. Marcy, chefe da contabilidade, tinha 41, a mais velha do grupo.
Já se casara e se divorciara 3 vezes. Desde o seu último passeio ao tribunal, preferia a cor dos menos formais. Seu cabelo era tingido de louro platinado. Os cigarros começavam a afetar a sua pele, e as roupas que vestia eram sempre um pouco apertadas demais. Ela gostava de cerveja, homens que faziam trabalhos braçais, sexo selvagem e admitia certa afeição por boliche. Eu sou a mulher dos sonhos, dizia ela rindo. Bebo cerveja, mas tenho orçamento para champanhe. O atual namorado com que Marcy morava era um sujeito chamado Brick, um brutamontes grande e musculoso, do qual nenhuma das outras 3 gostava. Pessoalmente, Jane achava que o nome, que significava tijolo em inglês, era apropriado para um sujeito tão cabeça dura. Ele era 10 anos mais novo do que Marcy. Só trabalhava quando queria. Passava a maior parte do tempo bebendo a cerveja dela e assistindo a televisão dela. Porém, de acordo com a amiga, Brick vivia para agradá-la na cama, e isso era motivo suficiente para mantê-lo por perto. Luna, a mais nova, tinha 24 anos e era a estrela do departamento de vendas. Ela era alta, magra e tinha o porte e a graça de um gato. Sua pele perfeita era da cor de um caramelo claro e cremoso. A voz soava gentil e lírica, e os homens caíam aos seus pés. A moça era, em todos os aspectos, o perfeito oposto de Marcy. Marcy era descarada. Luna era discreta e comportada. A única vez que a viram irritada foi quando alguém se referiu a ela como afro-americana. Eu sou americana, corrigira ela, impaciente, virando-se para o ofensor. Nunca estive na África. Nasci na Califórnia, meu pai era fuzileiro naval e não sou nada que seja efenizado. Tenho ascendência negra, mas também tenho branca. Ela esticara o braço esbelto e analisara sua cor. Para mim pareço marrom. Nós todos somos de algum tom de marrom. Então, não tente me classificar numa categoria à parte. O cara havia gaguejado um pedido de desculpas, e Luna, sendo Luna, lhe lançara um sorriso gracioso e lhe perdoara de uma forma tão gentil que ele acabara convidando-a para um encontro. No momento, ela estava saindo com um jogador de Detroit, um time de futebol americano. Infelizmente, Luna se apaixonara por Shamal King, apesar de ele ser conhecido por farrear com outras mulheres em todas as cidades em que havia um time da NFL. Com frequência, os olhos castanho escuros da amiga carregavam um ar tristonho, mas ela se recusava a desistir do namorado. TJ trabalhava no Departamento de Recursos Humanos e era a mais conservadora de todas elas. Tinha a mesma idade de Jane, 30 anos, e era casada com seu namorado da escola havia 9. Os dois viviam em uma bela casa num bairro residencial com 2 gatos, um papagaio e uma cocker. O único problema na vida de TJ era o fato de ela querer ter filhos e o marido não. Jane achava que a amiga podia ser um pouco mais independente. Apesar do marido trabalhar como supervisor da Chevrolet das 3 da tarde às 11 da noite e nunca estar em casa nesse horário, TJ estava sempre olhando para o relógio, como se tivesse hora. Pelo que Jane havia entendido, Galen, o marido dela, não gostava das saídas de sexta à noite. Tudo o que elas faziam era encontrar-se no Ernest e jantar, e nunca iam embora depois das 9. Não era como se estivessem fazendo a ronda dos bares e bebendo até de madrugada. Bem, ninguém tem uma vida perfeita, pensou Jane. Ela mesma não se dera muito bem no quesito romance. Já passara por 3 noivados, mas nunca chegara ao altar. Depois do 3º término, decidira dar um tempo nos relacionamentos e se concentrar na carreira. E lá estava ela, 7 anos depois, ainda se concentrando. Jane tinha um bom histórico de crédito
uma bela conta bancária e acabara de comprar a primeira casa. Não que tivesse aproveitando o imóvel tanto quanto imaginara, com aquele cretino mal-humorado e egoísta do vizinho. O sujeito podia ser policial, mas ainda a deixava nervosa, porque independentemente de sua carreira, ele parecia alguém capaz de pôr fogo na sua casa se você o irritasse. E ela o irritava desde o primeiro dia. Tive outro encontro com o meu vizinho hoje cedo, contou Jane, suspirando ao apoiar os cotovelos na mesa e colocar o queixo sobre os dedos entrelaçados. O que foi que ele fez dessa vez? TJ solidarizava-se com o caso, porque, como todas sabiam, Jane estava num beco sem saída, e vizinhos ruins podem transformar sua vida num inferno. Eu estava com pressa e atropelei minha lata de lixo. Sabem quando você está atrasada e faz coisas que nunca faria se estivesse saindo de casa com calma? Então, tudo deu errado hoje de manhã. Enfim, a minha lata derrubou a lata dele e a tampa saiu rolando pela rua. Dá para imaginar o barulho, não dá? Ele saiu de casa batendo a porta, parecia um urso selvagem, gritando que eu era a pessoa mais barulhenta do mundo. Você devia ter chutado a lata para cima dele, disse Marcy. Ela não acreditava em oferecer a outra face. Ele teria me prendido por perturbar a paz, respondeu Jane amargurada. Acredita que o sujeito é um policial? Mentira! Todas pareciam incrédulas. Isso porque as amigas conheciam a descrição que Jane dava do vizinho. Olhos vermelhos, barba por fazer e roupas sujas que não criavam a imagem de um policial. Suponho que até policiais possam ser alcoólatras, disse TJ um pouco hesitante. Talvez tenham até mais tendência a isso do que outras pessoas. Jane franziu a testa, refletindo sobre o encontro daquela manhã. Pensando bem, não senti cheiro de nada nele. O cara parecia ter saído de uma bebedeira de 3 dias, mas não cheirava assim. Mas que merda! Detesto pensar que ele é mal-humorado daquele jeito quando não está de ressaca. Pode pagar, disse Marcy. Merda! Reclamou Jane, irritada consigo mesma. Ela fizera um acordo com as amigas que lhe daria 25 centavos sempre que xingasse, imaginando que isso seria um incentivo para parar. 2 vezes, caçoou TJ, esticando a mão. Resmungando, mas tomando cuidado para não usar aquele palavrão, Jane pagou 50 centavos para cada uma. Atualmente, ela sempre se certificava de carregar muitas moedas. Pelo menos ele é só seu vizinho, disse Luna, apaziguadora. Você pode evitá-lo. Por enquanto, isso não está dando muito certo, admitiu Jane, fazendo uma careta para a mesa. Então, ela se impertigou, determinada a não deixar mais que aquele babaca dominasse sua vida e seus pensamentos da forma como vinha fazendo nas últimas 2 semanas. Mas chega de falar disso. Quais são as novidades de vocês? Luna mordeu o lábio e seu rosto foi tomado pela tristeza. Liguei para o Chamal ontem à noite e uma mulher atendeu. Ai, que merda! Marcy se debruçou sobre a mesa para dar um tapinha na mão de Luna, e Jane invejou a liberdade verbal da amiga por um instante. O garçom escolheu esse momento para distribuir os cardápios de que elas não precisavam, já que todas o conheciam de cor. As amigas fizeram seus pedidos, ele recolheu os cardápios fechados e, quando se afastou, as 4 se inclinaram mais para perto da mesa. — O que você vai fazer? Perguntou Jane. Ela era a especialista em términos, assim como também era em levar pés na bunda. Seu segundo noivo, o cretino, esperara até a noite da véspera do casamento, quando teriam um jantar com os convidados mais íntimos, para lhe dizer que não podia seguir adiante com a cerimônia. Levara algum tempo até Jane superar isso. E ela não ia pagar por palavras que pensava, mas não dizia. E cretino não contava como palavrão, contava?
Havia uma lista oficial que poderia consultar? Luna deu de ombros. A amiga estava à beira das lágrimas, mas tentava parecer indiferente. Nós não somos noivos nem exclusivos. Não tenho o direito de reclamar. Não, mas você pode proteger a si mesma e parar de sair com ele. TJ disse gentilmente. Vale a pena sofrer assim por Chamal? Marcy soltou uma risada irônica. Não vale a pena sofrer assim por homem nenhum. Amém, disse Jane, ainda pensando nos 3 noivados rompidos. Luna brincou com o guardanapo, seus longos e esbeltos dedos inquietos. Mas, quando estamos juntos, ele age como se realmente gostasse de mim. É gentil e carinhoso, e tão atencioso. Todos são, querida, até conseguirem o que querem. Marcy apagou o 3º cigarro. Estou falando por experiência própria, sabe? Você pode se divertir com Chamal, mas não espere que ele mude. Isso é verdade, disse TJ num tom pesaroso. Eles nunca mudam. Podem fingir por um tempo, mas quando percebem que você já está no papo, relaxam e mostram quem eles são na verdade. Jane riu. Isso parece algo que eu diria. Mas com palavrões, observou Marcy. TJ sinalizou para as duas pararem com as brincadeiras. Luna parecia ainda mais triste do que antes. Então, eu devo aceitar fazer parte de uma horda de mulheres? Ou parar de sair com ele? Bem, é isso. Mas não devia ser desse jeito. Se ele gosta de mim, como pode estar interessado em outras mulheres? Ah, essa é fácil, respondeu Jane. A cabeça de baixo gosta de qualquer coisa. Querida, disse Marcy, a voz rouca tão bondosa quanto possível. Se você está procurando pelo homem perfeito, vai passar a vida inteira se decepcionando porque ele não existe. Você precisa se conformar com o melhor que conseguir, mas sempre haverá problemas. Eu sei que ele não é perfeito, mas você quer que ele seja, concluiu TJ. Jane balançou a cabeça. Isso não vai acontecer. O homem ideal é pura ficção científica. Não que nós sejamos perfeitas também, acrescentou ela. Mas a maioria das mulheres pelo menos tenta. Os homens não. Foi por isso que eu desisti deles. Relacionamentos simplesmente não funcionam comigo. Ela fez uma pausa pensativa e então disse: mas eu não me incomodaria de ter um escravo sexual. As outras 3, incluindo Luna, caíram na gargalhada. Acho que eu gostaria disso, disse Marcy. Onde será que eu encontro um? Deve haver alguma loja que venda, sugeriu TJ, e elas começaram a rir de novo. Provavelmente existe algum site, disse Luna, um pouco engasgada. Claro que existe. Jane parecia completamente séria. Já coloquei nos meus favoritos, www.escravosexuais.com. É só você inserir seus requisitos e então pode alugar o homem perfeito, por 1 hora ou por um dia. TJ gesticulou com o copo de cerveja, distraída com a empolgação do momento. Por dia? Fala sério, zombou Jane. 1 hora já é pedir por um milagre. Além disso, o homem perfeito não existe. Lembram? Disse Marcy. Não no mundo real, mas o escravo sexual teria que fingir ser exatamente o que você deseja. Não é assim? Marcy nunca ia a lugar algum sem a sua pasta de couro macio. Ela a abriu e pegou um bloco de notas e uma caneta, depositando-os sobre a mesa com força. Com certeza. Vejamos, como seria o homem perfeito? Ele teria que lavar a louça sem você precisar pedir na metade das vezes, disse TJ, batendo na mesa e atraindo olhares curiosos na direção delas. Quando as 4 conseguiram parar de rir por tempo suficiente para falar com coerência, Marcy começou a escrever no papel. Certo. Número 1, lavar a louça sem precisar pedir. Não, espere! Lavar a louça não pode ser o primeiro item,
reclamou Jane. Temos assuntos mais importantes para tratar antes. Isso mesmo, disse Luna. Sério, como seria o homem ideal? Nunca pensei nesses termos. Talvez fosse bom ter uma ideia bem clara do que eu gosto em alguém. Todas pararam. Homem ideal? Sério? Jane franziu o nariz. É sério. Vou precisar pensar um pouco, anunciou Marcy. Eu não, disse TJ, a risada desaparecendo de sua expressão. O mais importante é que ele tenha os mesmos objetivos de vida que eu. A mesa caiu no silêncio. A atenção que sua risada tinha atraído dos clientes ao redor foi transferida para alvos mais promissores. Ter os mesmos objetivos de vida, repetiu Marcy enquanto escrevia. Esse é o item número 1. Todas concordam? Isso é importante, disse Jane. Mas não sei se é o principal fator. Então qual seria o número 1? Fidelidade. Ela pensou no segundo noivo, o cretino. A vida é curta demais para desperdiçá-la com alguém em que não se pode confiar. Você devia ser capaz de saber que o homem que ama não vai mentir ou trair você. Se tiver isso como base, é bem mais fácil resolver o restante. Esse é o meu número 1, disse Luna, baixinho. TJ pensou no assunto. Tudo bem, afirmou ela finalmente. Se Gallan não fosse fiel, eu nem iria querer ter um filho com ele. Concordo, disse Marcy. Não suporto traidores. Então, número 1, ser fiel, não trair e não mentir. Todas assentiram com a cabeça. E o que mais? Ela estava com a caneta preparada para atacar o bloco. Ele precisa ser legal, ofereceu TJ. Legal? Marcy parecia incrédula. Sim, legal. Quem quer passar a vida com um babaca? Ou ser vizinha de um, murmurou Jane. Ela fez que sim com a cabeça. É bom ser legal. Não parece algo muito empolgante, mas pense no assunto. Acho que o homem perfeito seria bondoso com crianças e animais, ajudaria velhinhas a atravessar a rua, não a insultaria quando suas opiniões fossem diferentes. Ser legal é tão importante que quase poderia ser o número 1. Luna assentiu com a cabeça. Tudo bem, disse Marcy. Mas que coisa, você até me convenceu. Acho que nunca conheci um cara legal. Número 2, legal. Ela escreveu. E 3, tenho uma ideia. Quero um cara confiável. Se ele diz que vai fazer alguma coisa, tem que cumprir a palavra. Se combina de me encontrar às 7, deve estar lá às 7 em ponto, e não aparecer às 9h30 ou nem sequer dar as caras. Podemos fazer uma votação sobre isso? Todas as 4 levantaram a mão, concordando com o item, e confiável tornou-se o terceiro elemento. E o número 4, meninas? O óbvio, disse Jane. Um trabalho estável. Marcy fez uma careta. Ai, essa doeu. Naquele momento, em vez de trabalhar, Brick estava com a bunda plantada no sofá. Um trabalho estável faz parte em ser confiável, argumentou TJ. E eu concordo, é algo importante. Ter um emprego estável é sinal de maturidade e de responsabilidade. Trabalho estável? Repetiu Marcy enquanto escrevia. Ele devia ter senso de humor, disse Luna. Algo além de gostar de Os Três Patetas? Perguntou Jane. Todas começaram a rir. Qual é o problema dos homens com Os Três Patetas? Perguntou TJ, revirando os olhos. E piadas sobre funções corporais? Pode mudar o número 1, Marcy. Coloque nada de piadas sobre ir ao banheiro. Número 5. Senso de humor. Marcy riu enquanto escrevia. Mas vamos ser justas. Acho que não podemos impor o tipo de senso de humor. Claro que podemos, corrigiu Jane. Ele vai ser nosso escravo sexual, lembra disso? E o número 6? Marcy pediu ordem batendo com a caneta na borda do copo.
Voltemos ao assunto, senhoras. Qual é o número 6? Todas se entreolharam e deram de ombros. Dinheiro é sempre bom, finalmente ofereceu TJ. Não é obrigatório, não na vida real, mas estamos falando de fantasia, certo? O homem ideal devia ter muito dinheiro. Podre de rico ou apenas capaz de proporcionar conforto? Isso fez com que o grupo pensasse um pouco mais. Pessoalmente, prefiro podre de rico, disse Marcy. Mas ele iria querer mandar em tudo se fosse podre de rico. Já estaria acostumado a isso. De jeito nenhum. Certo, ter dinheiro é bom, mas não dinheiro demais. Conforto. O homem perfeito é financeiramente capaz de proporcionar conforto. 4 mãos subiram e dinheiro foi escrito ao lado do número 6. Como é uma fantasia, disse Jane, ele devia ser atraente. Não lindo de morrer, porque isso poderia se tornar um problema. Luna é a única de nós bonita o suficiente para estar no nível de um cara maravilhoso. Mas não estou me dando tão bem com isso, estou? Respondeu Luna um tanto amargurada. Mas sim, para um homem ser perfeito, você deveria gostar de olhar para ele. Isso aí, o número 7 é bom de se olhar. Quando acabou de escrever, Marcy olhou para cima com um sorriso. Vou fazer o favor de dizer o que todas estão pensando. O homem perfeito devia ser ótimo na cama. Não bom, ótimo. Ele devia me deixar maluca e subindo pelas paredes. Ter o vigor de um cavalo de corrida e o entusiasmo de um garoto de 16 anos. Todas ainda estavam morrendo de rir quando o garçom serviu os pedidos. Qual é a graça? Perguntou ele. Você não entenderia, conseguiu dizer TJ. Já sei, respondeu ele com um ar sábio. Vocês estão falando de homens. Não, estamos falando de ficção científica, corrigiu Jane, o que fez todas voltarem a cair na gargalhada. As pessoas nas mesas ao redor voltaram a encará-las, tentando ouvir o que era tão engraçado. O garçom foi embora. Marcy se inclinou sobre a mesa. Já que estamos falando disso, quero que o meu homem perfeito tenha 25 centímetros. Minha nossa! TJ fingiu desmaiar, abanando a si mesma. O que eu não faria com 25 centímetros? Ou melhor, o que eu faria com 25 centímetros? Jane estava rindo tanto que precisava segurar as laterais do tronco. Ela se esforçou para manter a voz baixa e suas palavras saíram trêmulas de riso. Por favor, qualquer coisa além de 20 centímetros só serve para ficar se vangloriando. Está lá, mas não dá para usar? Pode ser bonito de se ver num vestiário, mas sejamos francas. Esses 5 centímetros extras são restos. Restos, arfou Luna, segurando o estômago e se dobrando de tanto rir. Um brinde aos restos. Poxa vida! Marcy secou os olhos enquanto escrevia rapidamente. Agora chegamos na parte boa. O que mais o homem perfeito tem? TJ deu um aceno fraco. A mim, ofereceu ela entre risadas. Ele pode ter a mim. Se nós não te atropelarmos para chegar nele antes, disse Jane e levantou seu copo. As outras 3 a imitaram e elas tocaram os vidros com um tinido. Ao homem perfeito, aonde quer que ele esteja. Capítulo 3. A manhã de sábado começou brilhante e cedo. Brilhante demais e bem mais cedo do que deveria. Bobo acordou Jane às 6, miando em sua orelha. Vai embora, murmurou ela, puxando o travesseiro sobre a cabeça. Bobo miou de novo e cutucou o travesseiro. Ela entendeu o recado. Ou levantava, ou ele mostraria as garras. Jane afastou o travesseiro e se levantou, olhando feio para o gato. Você é mau, sabia? Não podia ter feito isso ontem de manhã? Claro que não, tinha que esperar até o meu dia de folga, quando eu não preciso acordar cedo. Ele não pareceu impressionado com a indignação dela. Este era o problema dos gatos.
Até mesmo o mais desmazelado tinha convicção de sua superioridade inata. Jane coçou atrás da orelha de Bobo, e um ronronar baixinho atravessou o corpo dele. Os oblíquos olhos amarelos se fecharam em felicidade. Você vai ver só, disse ela. Vou te viciar nessa história de carinho, e então vou parar. Você vai ter crises de abstinência, meu camarada. Bobo pulou da cama e seguiu para a porta aberta, parando o olhar para trás, como se quisesse garantir que Jane estava se levantando. Ela bocejou e afastou as cobertas. Pelo menos não fora incomodada pelo carro barulhento do vizinho durante a noite, e havia fechado a cortina para se proteger da luz da manhã. Então dormira profundamente até Bobo despertá-la. Jane afastou o blackout e observou a casa ao lado através das cortinas transparentes. O maltratado Pontiac marrom estava lá. Isso significava que ou ela estava tão exausta que desmaiara de sono, ou ele instalara um silenciador naquela coisa. Parecia mais provável Jane ter desmaiado de cansaço do que o vizinho ter comprado um silenciador. O gato, obviamente, achava que ela estava perdendo tempo, porque soltou um miado de alerta. Suspirando, Jane afastou o cabelo do rosto e foi cambaleando até a cozinha. Cambaleando de verdade, já que Bobo a ajudou pelo caminho, enroscando-se em seus tornozelos. Ela estava desesperada por um café, mas sabia que ele só a deixaria em paz depois de comer. Jane abriu uma lata de comida, despejou o conteúdo num pires e colocou no chão. Enquanto o gato se ocupava, ela ligou a cafeteira e foi tomar banho. Tirando seu pijama de verão, que consistia em uma camiseta e calcinha, durante o inverno ela acrescentava meias ao modelito. Jane entrou na maravilhosa água quente e se deixou acordar. Algumas pessoas eram matutinas, outras notívagas. Jane não era nada disso. Ela só funcionava bem depois de um banho e uma xícara de café. E gostava de estar na cama às 10 da noite no máximo. Bobo estava acabando com a ordem natural das coisas ao exigir ser alimentado antes de tudo. Como a mãe tivera coragem de fazer isso com ela? Só mais 4 semanas e 6 dias, murmurou Jane para si mesma. Quem teria pensado que um gato geralmente tão amoroso se transformaria num tirano fora de seu habitat? Depois de um longo banho e 2 xícaras de café, as sinapses começaram a se conectar, e Jane foi se lembrando de tudo o que precisava fazer. Comprar uma lata de lixo para o babaca da casa ao lado, na lista. Ir ao mercado, na lista. Lavar a roupa, na lista. Cortar a grama, na lista. Ela ficou um pouco empolgada com o último item. Agora tinha grama para cortar. Sua própria grama. Desde que saíra da casa dos pais, Jane havia morado em apartamentos e nenhum deles tinha quintal. Geralmente havia pequenas faixas de grama entre a calçada e o prédio, mas os zeladores sempre tomavam conta disso. E puxa, elas eram tão pequenas que provavelmente eram aparadas com tesoura. Mas sua nova casa vinha com o próprio gramado. Antecipando aquele momento, Jane tinha investido num cortador de grama novinho em folha, com um autopropulsor e cheio de modernidades, e que certamente deixaria David e seu irmão roxo de inveja. Ele teria de comprar um trator para superá-la. Mas como o quintal dos dois tinha o mesmo tamanho, os custos disso serviriam apenas para inflar o ego dele. Jane imaginou que a cunhada Valerie se meteria no assunto antes de David fazer algo tão idiota. Hoje ela teria seu corte de grama inaugural. Mal podia esperar para sentir a força daquele monstro vermelho pulsando sob suas mãos enquanto decapitava lâminas verdes de grama. Ela sempre fora fanática por máquinas vermelhas. Mas tudo ao seu tempo.
Primeiro, Jane precisava ir ao Walmart e comprar uma lata de lixo nova para aquele babaca. Promessa era promessa, e ela sempre cumpria sua palavra. Depois de uma tigela de cereal, ela vestiu calça jeans e camiseta, calçou sandálias e saiu. Quem podia imaginar que seria tão difícil encontrar uma lata de lixo de metal? O Walmart só tinha as de plástico no estoque. Jane comprou uma para si mesma, mas achou que não tinha o direito de mudar o tipo de lata de lixo do vizinho. De lá, seguiu para uma loja de produtos domésticos e de jardinagem, mas também não deu sorte. Se tivesse sido ela a comprar a própria lata, saberia onde encontrar outra. Mas a ganhara de presente da mãe pela casa nova. A mãe era assim, a rainha dos presentes práticos. Quando Jane finalmente encontrou uma lata de lixo de metal grande numa loja de ferragens, mas que óbvio, já eram 9 horas e a temperatura começava a deixar de ser agradável e se tornava incômoda. Se ela não cortasse logo a grama, teria de esperar até o pôr do sol para o calor melhorar. Concluindo que o mercado poderia esperar, ela enfiou a lata no seu apertado banco de trás e seguiu para o sul pela Van Dyck até chegar a 10 Mile Road, e então pegou a direita. Minutos depois, Jane virou na sua rua e sorriu para as casas antigas e arrumadinhas, aconchegadas sob as sombras de árvores frondosas. Algumas tinham triciclos e bicicletas no quintal da frente. A vizinhança antiga estava recebendo um grande fluxo de casais mais jovens, os quais haviam descoberto os preços razoáveis das residências decadentes. Em vez de caírem aos pedaços, os imóveis eram reformados e modernizados. Em alguns anos, o preço voltaria a subir, mas por enquanto aquela região era perfeita para quem estava começando. Ao sair do carro, a vizinha de porta do outro lado da rua se aproximou da cerca branca que separava as propriedades na altura da cintura e acenou. — Bom dia! Gritou a senhora Kulavik. — Bom dia! Respondeu Jane. Ela reconhecera o casal de velhinhos simpáticos no dia da mudança, e a senhora Kulavik lhe trouxera um delicioso ensopado e pãezinhos caseiros cheirosos no dia seguinte. Se o babaca do outro lado fosse mais parecido com o casal, Jane estaria no paraíso. Porém, era impossível imaginar aquele homem lhe oferecendo pães caseiros. Ela seguiu até a cerca para fazer uma média com a vizinha. O dia está lindo, não é? Ainda bem que o tempo existia, porque caso contrário, o mundo teria dificuldade em conseguir formas de puxar conversa. Ah, sim! Hoje vai fazer um calor de matar. A senhora Kulavik abriu um sorriso radiante e exibiu a espátula de jardinagem que carregava. Preciso cuidar do meu jardim bem cedo, antes que esquente demais. Pensei a mesma coisa sobre cortar minha grama agora de manhã. Jane notou que outras pessoas haviam tido a mesma ideia. Agora que estava prestando atenção, conseguia ouvir o barulho de um cortador a 3 casas de distância da senhora Kulavik, e mais um outro do outro lado da rua. Você é uma garota esperta. Tome cuidado com o sol. O meu George sempre coloca uma toalha molhada atrás do pescoço quando corta a grama. Apesar dele não fazer mais tanto isso agora que nossos netos ajudam. Ela piscou. Acho que ele só liga o cortador hoje em dia quando está com vontade de fazer algo viril. Jane sorriu e começou a se despedir. Mas algo lhe ocorreu e ela voltou até a outra mulher. Senhora Kulavik, conhece o meu vizinho do outro lado? E se o babaca tivesse mentindo? E se ele não fosse policial? Jane conseguia imaginá-lo rindo da sua cara quando ela o tratasse cheia de dedos tentando ser simpática. O Sam? Ah, sim, eu o conheço desde que nasceu. A casa era dos avós dele, sabia? Eram pessoas maravilhosas. Fiquei tão feliz quando o Sam se mudou para cá depois que a avó dele faleceu no ano passado. Eu me sinto muito mais segura tendo um policial por perto, não acha? Bom,
Isso jogava sua teoria por água abaixo. Jane se esforçou para abrir um sorriso. Ah, sim, é claro. Ela ia contar sobre os horários estranhos dele, mas viu o brilho nos olhos azuis da senhora Kulavik e engoliu as palavras. A última coisa de que precisava era que a vizinha idosa pensasse que ela estava interessada no babaca e que talvez comentasse isso com ele, já que os dois pareciam se dar bem. Jane resolveu o problema ao acrescentar: achei que ele fosse um traficante de drogas ou coisa assim. A senhora Kulavik pareceu escandalizada. Sam? Um traficante? Minha nossa! Não! Ele nunca faria nada assim. Ah, que alívio! Jane sorriu de novo. Acho que é melhor eu ir cuidar da grama antes que esquente demais. Não se esqueça de beber bastante água, gritou a senhora Kulavik às suas costas. Pode deixar. Mas que droga! Pensou ela, enquanto lutava com a lata de lixo para tirá-la do carro. O babaca era mesmo policial. Ele não mentira. Lá se ia o seu sonho de vê-lo sendo removido dali, algemado. Ela colocou a lata na varanda dos fundos dele, então tirou da mala a de plástico que comprara para si mesma. Se o material fosse qualquer outro, teria sido impossível guardá-la ali, mas o plástico se comprimia. Ao abrir a mala, a lata surgiu como um pulo, como se estivesse viva. Jane a colocou ao lado da porta da cozinha, longe da linha de visão da rua. Entrou em casa e rapidamente vestiu um short e um top. Era isso que as donas de casa usavam para cortar grama, não era? Mas então ela se lembrou dos vizinhos idosos e trocou o top por uma blusa. Não queria causar um ataque cardíaco em um senhor idoso. Jane sentiu a empolgação aumentar ao abrir o cadeado da garagem e entrar tateando até encontrar o interruptor que acendia a única luz no teto. E lá estava a menina dos olhos do papai, completamente coberta por uma capa de lona customizada, forrada com feltro para não arranhar a tinta. Droga! Como queria que o pai tivesse deixado o carro com David. Ele não dava tanto trabalho quanto o bobo, mas lhe causava muito mais preocupação. O fato decisivo em deixar o carro em sua casa, pensou ela, fora o fato de a garagem ainda ter um portão duplo antiquado e não um daqueles que sobem automaticamente, mais moderno. O pai tinha medo de deixar o veículo à mostra. Jane podia entrar ali sem abrir o portão além dos 30 centímetros de que precisava para passar, enquanto tudo na garagem dupla de David ficava visível da rua sempre que ele abria a porta. Assim que pudesse, ela instalaria um portão automático, igual ao do irmão. Jane havia coberto o novo cortador de grama com um lençol, para que não acumulasse poeira. Ela removeu o lençol e acariciou o metal gelado. Talvez sua garagem pouco moderna não tivesse sido o fator decisivo para deixá-la tomando conta do carro. Talvez fosse porque ela era a única entre os irmãos que compartilhava o entusiasmo do pai por automóveis. Era Jane que se apoiava no paralama do sedã da família, observando as misteriosas entranhas mecânicas enquanto o pai trocava o óleo e as velas de ignição. Aos 10 anos já o ajudava. Aos 12 tornara-se responsável pela tarefa. Por algum tempo, Jane havia considerado a ideia de se tornar engenheira mecânica, mas o curso era muito demorado e ela não era ambiciosa. Só queria um emprego que pagasse bem e de que gostasse. E ela era tão boa com números quanto era com motores. Jane gostava de carros, mas não queria transformá-los em um emprego. Empurrando o cortador, ela passou pelo carro do pai, tomando cuidado para não encostar nele. A capa de lona o protegia do chão para cima, mas era melhor não arriscar. Depois de abrir o portão da garagem apenas o suficiente para passar com o cortador, ela levou seu novo bebê para a luz do sol. A tinta vermelha brilhava, os acabamentos cromados reluziam. Ai, como era bonito aquele cortador! Continua.
Espero que você goste desse novo romance. Ele é um pouquinho diferente dos anteriores, mas sair do óbvio também tem o seu encanto, não acha? Fica comigo para não perder a continuação dessa história incrível.